em que Cristo, ele é absolutamente superior a qualquer coisa. E o escritor aos Hebreus, ele é tão preciso nesse entendimento, que ele não vai começar dizendo que Jesus, o Logos eterno, encarnado, ele não vai dizer que não vai começar dizendo que é superior a Moisés, não. Ele começa dizendo dos anjos, porque aí destrói muita coisa. Superior aos anjos. Ele não pode ser igualado a nenhum anjo, por maior que seja este anjo, porque existem, não somente existe a natureza do Logos, que por si só já o faz inquestionavelmente o Deus absoluto. E aí, quando se trata do Deus absoluto, não tem o que fazer, porque você não tem como comparar o absoluto com nada. Ora, se ele é o Deus absoluto, eu vou começar por aqui a semana que vem, em João capítulo 1, no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, portanto, o Logos é absoluto. Enquanto um ser absoluto, você não pode compará-lo com Moisés, com o anjo, com nada, porque não existe essa relação de comparação. O absoluto não pode ser comparado a relativos. Agora, somente o relativo pode ser considerado com relativo. Por isso que em Hebreus 1, o Logos eterno vai ser comparado a anjos, que é relativo. Pastor, peraí, vai com calma. Então você está falando que Cristo é relativo? Absolutamente. Todo o contexto de Hebreus vai colocar o absoluto, que é Deus, que não pode ser absolutamente comparado com qualquer coisa, quando ele próprio, na sua consciência, na sua vontade, na sua própria determinação, ele se relativiza no tempo. Ou seja, o âmbito pelo qual, o prisma pelo qual se deve olhar o Logos aqui em Hebreus, quando comparado a anjo, a Moisés, a Arão e a todas as coisas, sendo ele superior a tudo isso, não é sendo Deus o eterno absoluto, não. É o Deus eterno absoluto quando ele entra no tempo. Quando ele se faz homem. O âmbito da economia divina. Somente neste âmbito se pode comparar. Deus não pode ser comparado a nada absolutamente na sua plenitude e no seu ser absoluto. Quando o escritor compara e mostra a superioridade, não tem nem sentido você querer dizer que Deus é superior aos anjos. Qual o sentido que tem isso? Tem sentido? Mas alguém tem dúvida que Deus é superior aos anjos? Alguém tem dúvida disso? Todo mundo sabe que o Deus eterno é superior a qualquer coisa criada, porque ele é o Criador. Então essa comparação não se dá nesse âmbito, nessa relação. Não existe relação de comparação, o absoluto com os relativos. Agora, o fato é, e o Logos, que é Deus absoluto, se fez carne. Se fazer carne é assumir-se no tempo relativamente. Não porque seja em essência, mas na economia divina, o verbo se faz carne, o verbo se faz homem, o verbo se faz servo, o verbo se faz sofredor, o verbo, aquele que é, por um período de tempo, ele passa como aquele que não é. De sorte, inclusive, que a Bíblia vai dizer também aqui no livro de Hebreus mesmo, capítulo 2, que ele foi feito menor do que os anjos, por um pouco de tempo. Por isso que, ao se fazer menor que os anjos por um pouco de tempo, se refere ao tempo da sua encarnação. Enquanto homem, na qualidade de homem, portanto, devemos olhar para o verbo encarnado, não para o verbo na sua eternidade. E é por isso que esse verbo, na sua encarnação, enquanto homem, ele é superior a qualquer coisa. O Deus da igreja é o Deus absoluto, homem. Maravilha, não? Então, semana que vem nós vamos tomar aqui desse ponto, explicando algumas questões iniciais sobre a questão da economia de Deus, desse período que o filho se faz homem, né? Se faz servo, e como que agora é nessa qualidade de filho de Deus, que será superior quando comparado a qualquer coisa, inclusive com a parafernália do judaísmo, ou que seja a parafernália do cristianismo,